Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo sobre os peixes ósseos, de nadadeiras raiadas ou actinopterídeos, falar um pouquinho sobre as estruturas sensoriais, um pouquinho sobre aspectos reprodutivos, também a importância desse grupo. Todos os peixes, né, basicamente, têm um par de olhos laterais, sem pálpebras. Então, diferente dos vertebrados terrestres, a partir dos anfíbios, eles terão pálpebras, os peixes não têm. Então, com uma visão, os olhos estão, né, mergulhados na água, então não tem muito esse problema em relação à dissecação. Mas lá nos anfíbios, então, vão surgir as pálpebras. Lá no fundo do olho, nós temos, então, uma região chamada retina, onde células especializadas, né, neurônios modificados, estão na forma de cones e bastonetes, são aquelas células que permitem uma visão, especialmente visão de cores, que a maioria dos peixes consegue ter. Então, lembre que muitos peixes são coloridos, então eles, de certa forma, conseguem também ter essa percepção de cores. Então, cones e bastonetes estão presentes aí nos nossos olhos também. Então, são estruturas específicas para captação, então, dos sinais luminosos e conversão, então, de sinais elétricos, né, para levar até o sistema nervoso central. Os peixes têm apenas um par de orelhas internas, tanto que externamente você não vê nenhum vestígio aqui de orelha. Elas vão ser estruturas, então, internas, protegidas pela parte óssea, inclusive todo o material é feito, né, de material ósseo, como está aqui embaixo apresentado, né, um parzinho de orelhas internas, que vão servir tanto para a sensação, o sentido da audição, quanto do equilíbrio. Então, elas são ditas mecanoreceptoras, porque vão captar o sinal mecânico, né, da água em movimento próximo ao peixe. Nessa orelha interna estão presentes, então, chamados três canais semicirculares. Esses ossículos, né, que compõem a orelha interna dos peixes, são banhados aqui internamente por um líquido que é a endolinfa e também células sensoriais especializadas que vão captar, então, o sinal, o movimento, conforme a água aqui dentro, esse líquido endolinfa se movimenta. Dentro de cada um desses canaizinhos aqui, semicirculares, tem uma concreção calcária chamada otólito. Então, cada canalzinho tem uma. Então, são 3 de cada lado, né, desses otólitos aqui. Eles têm, inclusive, um padrão de crescimento semelhante à escama, né? Conforme o peixe cresce, eles crescem também. E a outra possibilidade de estimar a idade de um peixe é fazendo uma medição aqui, contando as linhas de crescimento dos otólitos. Então, eles ajudam a detectar, então, aqui, ou dar essa noção de equilíbrio dos peixes, certo? Então, peixes não têm orelha média, nem orelha externa, como vai aparecer lá a partir dos anfíbios, que já tem um tímpano, por exemplo. Então, a orelha média surge com uma adaptação à vida terrestre nos anfíbios. Nós, mamíferos, temos orelhas interna, média e externa também. Né? O pilhão auditivo é comum aí nos mamíferos. Só. As narinas estão presentes, dão um par em todos os peixes. Ela tem um fundo cego, então ela serve basicamente para a olfação mesmo. São quimiorreceptores que estão ali dentro, células então modificadas para detectar odores na água. Não tem conexão entre a narina e a boca, ou o tubo digestório, que vai aparecer lá depois nos peixes sarcopterídeos e também nos anfíbios, né? Então, depois, para frente, todos os vertebrados têm conexão entre narina externa e a cavidade bucal ou a parte da faringe, certo? Então, narinas são basicamente órgãos olfatórios nos peixes. Todo peixe, lógico, tem boca, com uma língua típica, e ali também estão os sensores para detectar um pouco de sinais químicos da água, né, para dar ideia de sabor. E todos os peixes têm a linha lateral. Então, desde lá do peixe bruxa, né, tem então a chamada linha lateral, são órgãos também sensoriais, que detectam movimentos, vibrações da água. Também são, então, sensores mecânicos desse movimento da água. Além dos peixes, nós vamos ver lá que lá nos anfíbios aquáticos, os formas jovens dos anfíbios terrestres, vão ter também a linha lateral. Então, é comum ver nos girinos, nas salamandras, né? Então, como estruturas sensoriais. Então, é bem fácil de visualizar essa linha lateral, nos dois lados, então, do corpo do peixe. Inclusive, ela é caráter taxonômico, para separar as espécies, porque elas podem ser interrompida, contínua, e até a base da cauda, até o final da cauda, então isso é caráter taxonômico. Mas o que significa exatamente essa linha lateral? Então, aqui estão as escamas imbricadas dos peixes, típicas, né, aquelas ctenoides ciclóides, que elas ficam empilhadinhas umas nas outras, e se você olhar ao longo dessa linha e fizer um corte na pele do peixe nesse ponto, você percebe que cada um desses aberturinhas aqui, esse poro, dá acesso a um canal que fica embaixo, que está em azul aqui, é a epiderme. Então, embaixo da epiderme está esse canal por onde a água do mar ou do rio consegue adentrar. Então, no momento que a água passa, ela toca nessa cúpula gelatinosa, que fica em contato com esse canal,
E abaixo dessa cúpula gelatinosa, nós temos várias células, que são neurônios modificados, que são ciliadas. Então, conforme a água balança aqui, essa cúpula gelatinosa, ela sensibiliza essas células sensoriais e depois elas se juntam e mandam aqui pelo nervo, né, que vai levar então ao sistema nervoso central, certo? Então, aqui são os neuromastes, cada um desses, que é esse conjunto de células ciliadas aqui, que vão detectar então essa vibração da água. Então, para ter uma ideia melhor, então isso aqui é epiderme. Observe que aqui está a escama, que é dérmica, então ela está por dentro, coberta pela epiderme. Ela está em corte, porque você está fazendo um corte nesse sentido aqui. Tá? Então, linha lateral dos peixes. E é isso que justifica, explica como os peixes conseguem nadar em cardumes grandes e sem se chocar uns com os outros, ou mesmo sem se chocar, né, com obstáculos. Então, eles têm um nado muito sincronizado, muito preciso, em função dessa percepção melhor aí do meio, por meio da linha lateral. Falar um pouquinho sobre os aspectos reprodutivos dos peixes. Então, lógico, o grupo é muito grande, nós temos muitas situações diferentes aí do peixe, mas se nós pensarmos, então, peixes ósseos com nadadeiras raiadas, ou peixes ósseos de modo geral, nós podemos dizer que a grande maioria deles é dioica, ou seja, existe um macho separado, né, de uma fêmea, então os sexos estão em indivíduos separados. E a fertilização dos gametas ocorre, de modo geral, na água do rio ou do mar. Então, o que acontece? A fêmea deposita os óvulos e o macho libera, né, o esperma dos espermatozoides sobre esses óvulos e aí fertiliza, formando, então, normalmente uma larvinha, né, uma forma jovem, que se chama de alevino, e que vai se desenvolver depois na forma adulta. Em alguns casos, algumas espécies, existe no macho uma estrutura chamada gonopódio, que é essa nadadeira modificada ventral aqui, que vai auxiliar para a realização de cópula. Então, não são muitas espécies, mas existem algumas situações em que a fertilização é interna. Então, nos peixes ósseos, quando isso acontece, o nome da estrutura que auxilia na cópula é o gonopódio. Lá nos peixes cartilaginosos, nos tubarões, nas raias machos, vocês viram que tinha o clasper, né, que também eram nadadeiras modificadas, mas é um pouco diferente. Vai auxiliar lá no caso dos peixes cartilaginosos, também auxilia lá na cópula para transferência dos espermatozoides do macho para a fêmea. Então, aqui nos peixes ósseos, quando tem fertilização interna, é o gonopódio que auxilia, certo? Então, a grande maioria, fertilização externa e desenvolvimento aqui do alevino. Algumas situações interessantes nesses peixes ósseos é que muitos deles fazem ninhos. Né? Então, várias espécies já foram reconhecidas que elas fazem ninhos. Por exemplo, esse peixinho aqui, ele está no fundo arenoso, ele vai fazendo montinhos de areia, né? Então, um peixinho macho, para fazer com que atrair a fêmea, fazer com que ela deposite seus óvulos para depois ele fertilizar externamente. Alguns peixes, como aqui o caso do peixe beta, por exemplo, ele faz um ninho de espumas. Então, ele faz umas bolinhas ali com muco e ele vai ficar cuidando desses filhotinhos, então, nesse ninho aqui feito, então, de bolhas. Esse macho, por exemplo, ele fica com esse conjunto aqui de bolhas, com os jovenzinhos aqui, os filhotinhos, dentro da boca. Então, nesse período aqui, ele não se alimenta. Então, é um cuidado parental bastante característico de algumas espécies aí. No caso do peixe-palhaço, geralmente, né, sabe que ele vive, então, dentro de uma anêmona, vocês viram lá o filminho do Nemo e da Dory, que eles moram, então, dentro das anêmonas. Então, nesse caso, eles têm uma relação harmônica, eles não são prejudicados, né, pelos quinidócitos dos tentáculos, e eles conseguem ali abrigo, né, ajudam, então, nesse aspecto. E é muito comum, então, existir harém, onde tem uma fêmea, digamos, dominante aí, e vários machos jovens, e então todo o processo de reprodução ocorre dentro, né, nesse ambiente aí da anêmona. E em algumas situações, quando a fêmea, né, ocorre algum desequilíbrio, tem poucas fêmeas, por exemplo, o macho ele pode sofrer uma modificação, né, mudança de sexo e se transformar em fêmeas. Então é muito comum isso em peixes palhaços. Essa eles chamam de reversão ou inversão sexual. Cerca de mais ou menos 10% das espécies conhecidas de peixes ósseos, eles têm essa possibilidade de reverter o sexo. Então é uma coisa bem interessante em relação aos peixes. Lógico que eu tinha que falar um pouquinho aqui sobre o cavalo marinho, porque é um grupo bem interessante. Alguns são bem pequenininhos, o maior cavalo marinho existente, ele pode chegar até uns 35 centímetros, mas ele é bem raro. Então, a maioria é bem pequenininho. E nós temos, então, essa condição bem diferenciada aqui desses peixes. Então, eles têm opérculo ósseo, eles têm nadadeiras dorsais, mas eles são bem modificados, um peixe bem derivado, e eles têm aquele deslocamento nado mais na vertical. E, no geral, eles não ficam nadando muito, eles ficam presos, sei lá, nos talos de alga pela cauda preência. E, se vocês, zoológicos, já devem ter ouvido falar, que é um macho que vai incubar, ele tem como se fosse uma bolsinha, um marsúpio na região ventral do corpo, e é ele que vai incubar os filhotinhos.
Então, a fêmea que vai, depois de um ritual todo de acasalamento, ela vai depositar, ela tem uma estrutura que vai jogar para dentro dessa bolsa os seus óvulos, e aí o macho fertiliza com os espermatozoides. Então, dentro desse marsúpio, dessa bolsinha aqui, na verdade, é água do mar. Então, de certa forma, é uma fertilização externa, porque não está na estrutura reprodutora, no órgão reprodutor masculino, mas é protegido dentro desse marsúpio. Então, fica nessa região ventral, o macho fica protegendo e depois, então, tem ainda um certo cuidado parental depois do nascimento, da eclosão desses filhotes. Vou mostrar rapidinho como é que ocorre, então, esse nascimento. Então, mostro aqui, né, as narinas, os olhos, bem característicos, esse formato alongado, que também é típico dos peixes cachimbo, que é da mesma família, o pérculo ósseo. Observa as nadadeiras bem modificadas, que ajudam, então, nesse deslocamento mais vertical na coluna da água, que é um casal, né? Então, eles estão aí entre as algas. Eu vou avançar um pouquinho para ser mais rápido. Aí mostro todo o ritual. Então, as nadadeiras preenses, né? São elas que prendem o cavalo marinho aí nas algas. Então, normalmente ficam presos. E aí tem todo o ritual, tem mudança de cor durante todo esse período aí de acasalamento. E aí, no ambiente, então, entre as algas, a cauda aqui está presa. Aqui vai mostrar, então, o momento em que o macho, então, já com os filhotinhos já, digamos, desenvolvidos, vai liberar da bolsa. Então, ele abre, durante todo esse tempo ficou fechado, então ele fecha esse marsúpio para se desenvolver e os filhotinhos são liberados. Para vocês terem uma noção do tamanho disso, eles têm lá mais ou menos o tamanho de um pernilongo, para vocês terem uma ideia. Ele é muito pequenininho. Então, aqui foi gravado, lógico, num ambiente mais controlado, digamos assim, para poder ter essas imagens, certo? Então, um grupo bastante interessante, os cavalos marinhos. Certo? Então, tem muita coisa para falar de reprodução específica de vários grupos, mas aí nós não temos muito tempo para isso. Então, vou falar um pouquinho mais aqui sobre a questão aí, também relacionada com aspectos reprodutivos, que muitas espécies são migratórias, peixes de rio, principalmente, que fazem, então, o que a gente chama de piracema. Então, quando chega o período que está prestes, né, o período reprodutivo, muitas espécies sobem, né, rio acima. Então, elas vão desovar lá na cabeceira, lá no início dos rios, e muitas vezes passam por obstáculos como esses, são as quedas d'água. Mas elas precisam fazer essa migração para poder se reproduzir. Então, é importante que nesse período realmente não seja capturado, né, esses peixes aqui, para que eles possam garantir a reprodução da espécie e que se mantenha, por exemplo, o estoque pesqueiro, especialmente se for aquelas espécies de interesse comercial. E, lógico, também para a preservação das espécies como um todo, especialmente aquelas que estão ameaçadas de extinção. O ser humano, muitas vezes, cria barreiras, né, a esse processo aqui. Lá na usina de Itaipu, eles criaram uma escada experimental junto à barragem para tentar fazer com que esses peixes consigam manter, né, esse período, esse processo de migração, a piracema, durante o período reprodutivo. Lógico que a usina de Itaipu é bem mais antiga, mas lá em Belo Monte também fizeram uma escadaria similar aí para poder tentar manter, então, esse aspecto da piracema. Equivalente a isso, nós temos também um período chamado de período de defeso lá para as espécies marinhas. Vale para os peixes de interesse comercial, principalmente, e também, em alguns casos, lá para, né, camarão, outras espécies marinhas. Então, tem épocas do ano, quando se conhece lá o período reprodutivo de algumas espécies, nesse caso que é o robalo, uma espécie de importância comercial, mas aqui no sul nós temos também a tainha, por exemplo, que se, né, proíbe a pesca, justamente para quê? Para que não sejam capturados indivíduos que estão potencialmente reproduzindo e garantindo, né, que se tenha novamente indivíduos jovens para que eles possam, então, crescer e ser capturados mais adiante. Então, são coisas que vocês podem, de repente, ser cobrados em uma questão de prova, então é bom saber o que significa, então, a piracema e também a questão aí do defeso, certo? E nós vamos falar um pouquinho também, lógico que é óbvio que todo mundo tem ideia de qual a importância dos peixes, pensando especialmente aí na alimentação humana. Então, nós estamos sempre olhando também para os interesses nossos como espécie humana em relação aos grupos animais. Então, muitos, né, peixes são explorados, como já falei, comercialmente, são usados na alimentação. Aqui tem aquelas pescas industriais de grande porte, muitos navios, né, pesqueiros, grandes redes. Então, é uma pesca bem predatória. Então, muitas vezes, não é só aquela espécie de interesse comercial que é capturada, na maior parte das vezes vem espécies de menor importância, elas acabam morrendo, sendo jogadas de volta no mar, ou vão para a areia da praia, então é bem complicado. Mas, de qualquer forma, então, garante bastante a comercialização, né, a questão da alimentação humana. Muitas pessoas gostam de pescar, então também as pescas esportivas, né, que também são coisas que estão relacionadas à espécie humana. Alguns gostam de fazer caça submarina, né,
Então, algumas coisas nessa questão mais esportiva. E lógico que muita gente gosta de ter em casa, então aquários, né, especialmente água doce, mas também alguns têm aquários marinhos. Então, os peixes ornamentais são bastante interessantes, são comercializados, então é uma forma também de renda para muitas pessoas. Já deve ter ouvido falar que tem se utilizado mais recentemente também o couro de alguns peixes, especialmente a tilápia, que é uma espécie que ela é lá africana, mas ela é cultivada em vários países, especialmente aqui no Brasil nós temos a criação de tilápias para comercializar para alimentação, mas também tem se aproveitado já o couro da tilápia e de outros peixes, né, para poder fazer, por exemplo, nesse caso tem bolsa, mas vários adereços desses couros do peixe. Então é uma forma também de não desperdiçar, de aproveitar melhor esses recursos, né, naturais aí. Talvez já tenham ouvido falar, né, do uso do couro da tilápia como uma forma de ajudar em casos de queimaduras, né, pessoas que se queimaram, perderam parte da pele, então o uso de tilápia para ajudar a recuperar esses queimados. Eu vou deixar para vocês um artigo, né, um material complementar para vocês lerem um pouquinho mais sobre isso, que é bem interessante, uma coisa mais recente, mas que tem mostrado bastante resultado aí em relação ao uso do couro nesse aspecto. E lógico que lembrar que muitos peixes se alimentam de larvas, né, especialmente de insetos, como é o caso aqui desses peixes que se alimentam de larvas, por exemplo, do mosquito, né, que transmite lá a dengue, né, o Aedes aegypti, que transmite algumas doenças aí. Então, eles podem servir como controladores, né, de populações aí, especialmente de insetos, certo? Então, aí falar um pouquinho sobre a importância econômica. Nós ainda temos um pouquinho mais para falar sobre os actinopterídeos, eu vou falar um pouquinho sobre a diversidade, para vocês terem essa noção maior, aí, pelo menos um pouquinho mais algumas espécies bem curiosas, interessantes, e eu vou falar isso então na próxima parte da aula. Por enquanto seria isso.